Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Apoção Século XXI. No vídeo anterior, aprendemos a resolver equações no MATCAD 15 através de métodos analíticos e numéricos. No vídeo de hoje, vamos falar dos extremos da função, como encontrar os extremos de uma certa função. Os extremos de uma função são os valores de x onde a função atinge máximos e mínimos. Portanto, os valores de x por onde a função pode atingir um máximo ou um mínimo é chamado de extremo da função. Como é que nós podemos calcular o extremo de uma função? Geralmente, para calcular o extremo de uma função, achamos inicialmente a primeira derivada da função dada, igualamos a zero a primeira derivada, achamos o zero da primeira derivada, colocamos numa reta real e depois vamos avaliar o sinal. E em função da variação do sinal, nós veremos que a função cresce e decresce, e nesses pontos em que há troca de sinais positivo para negativo, negativo para positivo, aí nesses pontos nós vamos considerar que existam extremos. Mas no MATCAD, o procedimento é totalmente diferente. No MATCAD não precisamos de representar reta real, simplesmente vamos descrever os passos, portanto vou cá descrever em diante o algoritmo que vocês devem seguir para calcular os extremos de uma função no MATCAD 15. O primeiro passo vai consistir em inserir a função. Vamos lá, por exemplo, inserir uma certa função, f de x igual a 2x que multiplica logaritmo natural de x, portanto, ln, cujo argumento é x. Portanto, existe uma outra maneira de inserirmos a função logarítmica, isto é por intermédio da barra de menu principal, insert, function, que nós temos a função logarítmica e damos um clique em ln, se quisermos, e ok. Uma vez que nós já inserimos, então podemos apagar. Portanto, vocês escolhem a maneira mais fácil, por intermédio do teclado ou por intermédio da barra de menu principal, insert, function e função logarítmica. Depois de inserirmos a função, o primeiro passo vai consistir em representarmos graficamente esta função. Como representar graficamente uma função no MATCAD 15? Portanto, vou deixar na descrição deste vídeo o link da aula detalhada de como você pode representar graficamente uma função no MATCAD 15. Então, vou fazer a combinação das teclas Shift 2. Temos então aqui o meu gráfico XYplot. Na horizontal, inserir a variável independente, neste caso a variável x, e na vertical a função f de x. Dou um Enter e o MATCAD vai apresentar o gráfico da função f de x. Vou melhorar a visualização deste gráfico, escolhendo o estilo do gráfico crossed, cruzado, aumentando o tamanho da minha linha, tanto para 3. Ok, vou mudar aqui o intervalo para estar mais visível, de -1 a 2 e um Enter. Portanto, este é o primeiro passo, representarmos graficamente a função. O segundo passo vai consistir em achar a derivada da função, portanto, a primeira derivada da função. Para tal, vamos atribuir uma nova variável, a de x, como sendo igual à primeira derivada. Vamos combinar as teclas Shift e dois traços, temos a derivada em função x da função f de x. Em diante, vamos definir esta primeira derivada, a de x, vamos para o symbolic e operador de avaliação simbólica. Portanto, nós temos a primeira derivada da função f de x é igual a 2 logaritmo natural de x mais 2. O terceiro passo vai consistir em representarmos graficamente a primeira derivada. Portanto, a primeira derivada é uma função, então vamos representar graficamente esta função. De igual modo, Shift 2, temos o gráfico XYplot, na horizontal a variável x e na vertical a primeira derivada, que é nesse contexto a de x. Vamos dar um Enter e o MATCAD apresenta o gráfico. Vamos melhorar a visualização do gráfico, escolher o estilo Crossed,
aumentar o tamanho do traço, vamos passar para 3 e mudar o intervalo de -1 a 2. Temos então o gráfico da primeira derivada. Em diante, nós precisamos encontrar o zero da primeira derivada. Graficamente, o zero da primeira derivada, tanto é o valor em que a função interseta com o eixo do x. Nesse contexto, esta função 2 logaritmo natural de x mais 2 interseta com o eixo do x neste ponto. Um ponto que pertence ao intervalo de 0 e 1. Só que 1 é um ponto muito distante. Nós podemos, de certa forma, reduzir este intervalo. Então, se nós reduzirmos este intervalo, vamos ver que 1 está muito distante, então vamos reduzir este intervalo até 0,5. Então, no intervalo de 0 a 0,5, este zero da primeira derivada vai pertencer. Então, em diante, que é o quarto ponto, vamos encontrar este valor e depois substituir na primeira derivada para sabermos se a primeira derivada vai aproximar-se, não é, a zero. Se a primeira derivada aproximar-se a zero, então este valor é o zero da primeira derivada. E depois vamos substituir na função e fazer uma consideração do marcador para a função, para sabermos se temos um mínimo ou um máximo. No quarto ponto, vou até o meu gráfico e ver o valor mais próximo, tanto deste ponto em que a primeira derivada interseta com o eixo do x. O valor mais próximo é o 0,5. Então, vou atribuir uma nova variável, tanto b, igual a este valor, 0,5. Em diante, vamos definir o zero da primeira derivada. Isto é, vou atribuir uma nova variável, c, igual, através da função root. Portanto, a função root vai me permitir encontrar o zero da primeira derivada. O argumento desta função root será, nesse contexto, a primeira derivada. Neste valor mais próximo, não é, do ponto de interseção da primeira derivada com o eixo do x. Então, o valor é b, vírgula b. Fechamos parênteses. E vou pedir com que o matemática apresente este valor. E, portanto, o valor da primeira derivada é 0,368. Podemos observar que é um valor próximo, não é? Provavelmente este ponto de interseção é um valor, portanto, igual ou aproximado a 0,368. Para verificarmos, vamos substituir este valor na primeira derivada. Este valor tem que ser próximo de zero. Portanto, a de z é igual, e podemos observar 4,297 vezes 10 expoente menos 10. Portanto, este é um valor muito próximo de zero. Então, esta raiz, portanto, é uma raiz aproximada, não é, ao zero da primeira derivada. Portanto, este valor está muito próximo deste ponto de interseção da curva, não é, da primeira derivada com o eixo do x. Em diante, vamos substituir este valor na função dada. Função dada é f de x, então posso escrever aqui f de z igual. Portanto, nós temos aqui um valor negativo, não é? Menos 0,636. Portanto, como este valor é negativo, então realmente a função atinge o mínimo. Então vamos pegar neste valor e representá-lo graficamente. Vamos até o gráfico da nossa função. Vamos inserir os markers. E este é um valor ao longo do eixo dos y. Vamos mudar a cor do marker. E podemos observar que este valor toca num ponto da curva. Tanto o valor de 0,736 é um valor que corresponde, não é, ao pico, não é, desta curva. Portanto, se nós pegarmos este valor e substituirmos no gráfico como marker,
vamos ver que há uma interseção, não é, num único ponto. Portanto, este marker interseta-se com o marker horizontal num único ponto. Então, este ponto tem coordenadas 0,368 e menos 0,736. Este ponto é que nós chamamos de extremo. Portanto, é o nosso extremo da nossa função f de x. Nesse contexto, ele vai ser um mínimo. Portanto, a função atinge um mínimo neste ponto. Neste caso, x mínimo é igual a 0,368 e y mínimo é igual a menos 0,736. Então, podemos dizer que x mínimo atribuir é igual a 0,368, y mínimo é igual a menos 0,736. Portanto, podemos dizer que mínimo terá coordenadas x mínimo e y mínimo. Portanto, este é o ponto mínimo. E assim, achamos o extremo dessa função. É deste jeito que vocês devem fazer. Portanto, seguem esses passos e encontrar o extremo de qualquer função no MATCAD. Portanto, inicialmente, faça a representação gráfica, né, da função, acha a primeira derivada, representa graficamente a primeira derivada, depois o ponto em que a primeira derivada interseta com o eixo do x, portanto, este ponto é chamado de zero da primeira derivada, e se nós não conseguirmos encontrar diretamente, não é, atendendo a função que representa a primeira derivada, não é, pode ser uma função complexa, então, por intermédio de métodos numéricos, não é, método de aproximação, vamos usar a função root para nos dar um valor aproximado, não é, a este valor. Isto é, vamos pegar um valor muito próximo do valor da primeira derivada, nesse contexto 0,5, depois inserir ou atribuir a função root uma nova variável, z, cujo argumento da função root tem que ser a primeira derivada neste valor próximo ao ponto de interseção, não é, da primeira derivada com o eixo do x e neste mesmo valor. Depois exprimir o valor, não é? E este valor será o valor mínimo. Portanto, este valor será o valor mínimo se e somente se, ao substituirmos na primeira derivada, a primeira derivada for igual, tanto ou muito próxima de zero. Portanto, substituímos este valor e vimos que é um valor muito próximo de zero. Então, este valor é o x mínimo. Para obter o y mínimo, basta substituir este valor na função dada. Portanto, a função é f de x, então f de z, e vimos que a função é igual a menos 0,736. Portanto, este é o valor y mínimo. Então, as coordenadas do ponto mínimo serão x mínimo igual a 0,368 e y mínimo igual a menos 0,736. Portanto, este é o procedimento que vocês devem seguir para encontrar os extremos de uma função. Nesse contexto, encontramos o ponto mínimo. Se vocês resolverem uma outra equação, poderão encontrar o ponto máximo e mínimo e assim sucessivamente. Portanto, este foi o vídeo de hoje. Se gostaste, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixe nos comentários o que você acha sobre esta aula, extremos da função. Se tiveres uma dúvida, uma recomendação, escreva aí nos comentários. E estamos juntos até o próximo vídeo. Juventude, Isto é Ciência. Até mais.